Fim da data FIFA, arenas lotadas no Brasil e 2 goleadas da seleção brasileira contra a Jamaica. Tem também o retorno do Campeonato Brasileiro. Bora começar o Copa Delas dessa semana. E eu começo me apresentando, sou a narradora Luciana Zogaib. Hoje mudei de lado, estou aqui na mesa do Copa Delas para substituir Marília Rigoni, idealizadora, apresentadora do videocast, durante as férias dela. Boas férias, Marília, aproveite! Hoje eu tenho a companhia aqui ao meu lado de Raquel Mota, aqui no Rio de Janeiro, e em São Paulo temos a Mari Santos. Muito bem-vindas, meninas! Pois é, muito obrigada. Prazer enorme estar aqui no Copa Delas com esse novo formato. Vamos que vamos. Prazer estar contigo, Mari. Prazer todo meu, meninas. Que bom estar mais um dia com vocês aqui. Bora falar muito de futebol feminino. É isso, vamos começar o papo então falando de seleção. Foram 2 goleadas de 4-0 sobre a Jamaica, estádios lotados no Nordeste e agora o técnico Arthur Elias tem a missão de escolher as 18 atletas que vão participar da Olimpíada de Paris. Depois desses jogos, Raquel, a tarefa dele ficou mais fácil ou mais difícil? Sei não, eu acho que ficou muito mais difícil. Até a gente que fez a transmissão, né, dos jogos, eu até montei uma listinha aqui com os possíveis nomes, mas é muito difícil você pegar 18 jogadoras para tentar levar e trazer bons resultados nessas Olimpíadas. É um grande desafio para o Arthur. Eu fiz a minha listinha aqui, cara, enxuguei muito nome. Deu 22 nomes, na verdade 24 sendo 2 dúvidas, então foram 22 nomes. Não sei se a Mari já montou a dela, mas para mim vai ser uma tarefa difícil pra caramba. Algumas dúvidas ele ainda tem, mas acho que foi quase tudo resolvido. Bom, eu queria saber, Mari, se você achou que alguém aproveitou melhor a oportunidade nessas 2 partidas, alguém acabou se destacando um pouco mais. Pois é, Lu, e sim, Raquel, já fiz também a listinha, né? Eu tô tentando aí entender a cabeça do Arthur Elias para ver quais são as 18 jogadoras que ele vai levar para os Jogos Olímpicos. E, Lu, eu acho que a gente pode citar a Yaya e a Duda Sampaio, né, como 2 destaques. Claro, elas já estavam vindo de uma pegada muito boa, né, tanto na Copa Ouro quanto na She Believes Cup, mas eu acho que Arthur fechou o meio aí e será a Yaya e Duda Sampaio como titulares, eu imagino, por essa data FIFA. E eu acho que a Jenny no ataque, né, os 2 gols que ela fez no segundo jogo, eu acho que credenciou ela também a disputar pelo menos uma vaga no ataque, né? Eu via ela um pouco mais longe das jogadoras de ataque, que eu imagino que estejam brigando por essas vagas, mas acho que agora a Jenny vai colocar mais uma polguinha atrás da orelha do Arthur Elias. Vejo ela entrando também para disputar uma vaga no ataque. Cara, fica com a mesma impressão que a Mari. Pois é, a lista vai ser anunciada daqui a 1 mês. E eu queria saber se ela falou já da Yaya, da Duda, algum nome a mais que não pode ficar de fora dessa lista, Raquel? Eu acredito que, a gente falou isso bastante, mas eu acredito que Marta e Cristiane não estejam, digamos, fora da cabeça do Arthur. Acredito que seja, de repente, na cabeça do Arthur, no entendimento dele, a competição oficial de despedida dessas 2 jogadoras. A Marta vai fazer de tudo para estar em 2027, né, porque é a Copa do Mundo no Brasil, mas eu acho muito difícil por conta de outras jogadoras também nesse ciclo de renovação. Concordo demais que Duda e Yaya estejam presentes, mas para mim tem um nome também que é inquestionável. E essa pessoa para mim se chama Antônia e o outro nome, a Rafaele. Para mim são 2 personagens da zaga que já estão muito definidas e eu acho que o grande problema, a dor de cabeça do Arthur é a frente. Aquele último terço ali do ataque é a dor de cabeça do Arthur, que foi o que me deu dor de cabeça na hora que eu montei minha listinha. Mas vamos ver como é que o Arthur vai montar isso aí. É isso, ele testou muitas meninas na frente e com isso ele acabou ficando com muitas opções, né? Então, realmente, agora fazer essa escolha é um pouco mais difícil. Eu queria saber também, Mari, se tem uma seleção ideal para você para jogar essa Olimpíada ou pelo menos para começar jogando. Olha, Lu, pergunta difícil, viu? Mas completando o que a Raquel falou, eu vou fechar a zaga então, né? Ela disse Antônia e Rafaele, eu acho que Tarciane e Thaís também vão para as Olimpíadas, porque a Thaís era uma jogadora que teve poucas oportunidades com a Pia, mas desde que o Arthur chegou, ele tá chamando ela, né? E ela tá jogando principalmente como titular também, então eu vejo essas 4 jogadoras defensoras, né? A Antônia podendo fazer lateral ou zaga já credenciadas. E olha, eu não sei, viu, Lu? Porque no primeiro jogo eu gostei muito de um meio com uma defesa, né? Com 3 zagueiras, desculpa, e com 2 pontas, né? Mas eu acho que ele tinha que
aproveitar mais a Portillo, né, na ponta. Eu acho que ele demorou para colocar a Portillo e usou do outro lado a Adriana, né? Então eu imaginaria um time mais ofensivo com a Adriana e Portillo cada uma numa ponta, mas ele prefere jogar com uma lateral na ponta, né, como a Yasmin, por exemplo, para recompor na defesa, claro, quando o time estiver sendo atacado. Então eu tenho muitas dúvidas ainda, não consigo falar para você o que eu prefiro, são 3 zagueiros ou 4 defensoras, uma linha de 4 normal, que a gente está acostumado, mas acho que o Arthur está quebrando a cabeça assim como a gente também. É isso, ó. Na Arena Pernambuco tivemos recorde de público, né? Mais de 30 mil torcedores presentes, né? Um recorde de público no Nordeste. Lá na Arena Fonte Nova foi a primeira vez que a seleção feminina esteve, foram 31.547 pessoas também presentes no estádio. Uma boa prévia, né, do que pode ser a Copa do Mundo Feminina no Brasil, né, Raquel? Pois é, o pessoal procurou, né? Se abrir oportunidade, se os ingressos estiverem a um preço acessível, isso demonstra que o público estará presente e chega para poder colocar lá sua torcida, porque imagina você jogar e chega a casa cheia, como a gente viu na final da Champions, lá com o time do Barcelona. Então você imagina o que é para uma seleção você chegar e encontrar a casa cheia. A gente sentiu um pouco disso nos Jogos Pan-Americanos, nas Olimpíadas. Aliás, eu fui em muitos jogos da seleção, fui praticamente quase todos que tiveram aqui no Rio de Janeiro. E é uma sensação diferente, tanto para o torcedor quanto para as jogadoras. E para mim é um público que só tende a crescer. A gente, claro, vai ter vários incentivos, vai ter campanha até 2027 e para mim a tendência é que isso cresça cada vez mais. Estádios lotados, a galera querendo comprar e caramba, não consegui comprar meu ingresso. Deu mole, deixou para cima da hora e ficou sem. Eu acho que vai ser um pouco disso aí. E já dá aquela emoção, né, Mari? Porque sem dúvida que foi uma semana muito, né, impactante pela já a confirmação da Copa no Brasil e dá aquela emoção, já ver todo mundo já embalado com isso, né? É isso aí, Lu. E eu concordo com a Raquel também, que eu acho que até 2027 a gente vai ter um incentivo um pouco maior em relação a isso. E eu espero ver mais amistosos aqui no Brasil, né? Porque eu acho que só deixando esse público cada vez mais perto da seleção, a gente vai conseguir lotar todos os estádios em 2027, não só para a seleção brasileira, mas também para outras seleções, que eu acho que é o principal, né? A gente conseguir ter torcedores e ter pessoas que queiram ir para a Copa toda, né? Não só assistir o jogo da seleção brasileira, mas eu acho que é um caminho que a gente tem tempo para fazer e eu espero que seja bem feito para que a gente colha os frutos lá em 2027. É isso, ó. Ainda falando de seleção, vamos falar um pouquinho da Sub-20 que conheceu os adversários na fase de grupos da Copa do Mundo. Estamos no grupo B, junto com França, Canadá e Fiji. A competição que vai acontecer na Colômbia entre os dias 31 de agosto e 22 de setembro e vai contar pela primeira vez com 24 seleções, a seleção Sub-20 que vem do DECA Campeonato Sul-Americano. Pode sonhar com esse título? Para mim é o grande favorito, né? O time do Brasil vem investindo bastante nas categorias de base, o que ajuda bastante na hora de você pensar na seleção principal, porque as meninas já chegam com aquela experiência, já tem aquele know-how, né, de como se comportar em competições internacionais e, pô, você já teve do decampeonato, já foram campeões, 12 vezes. É óbvio que o Brasil aparece muito como uma das seleções prediletas para que seja campeã do campeonato. E, de novo, é importante a gente pegar porque muitas dessas atletas que jogam no Sub-20, também jogam no Sub-17, acabam sendo levadas para a seleção principal, né, mais cedo. E isso ajuda bastante na hora de interagir com o restante do grupo e principalmente na forma como joga nos seus clubes principais. Então, para mim, o Brasil é mais que favorito. Outra boa notícia para a base foi o anúncio também da Copinha Sub-17. Tudo isso vai colocando o Brasil ainda mais no caminho de fazer um Mundial aqui em 2027, com chances de título, né, Mari? Pois é, Lu, essa Copa do Mundo vai ser muito importante, né, para a seleção brasileira Sub-20, pensando ainda mais que em 2022 a gente ficou em terceiro lugar, né, Taiciane foi eleita a terceira melhor jogadora do mundo, e eu acho que a seleção tem colhido frutos na seleção principal, e isso é importante demais, né, porque a base, claro, a gente quer ganhar títulos, mas o mais importante é que a gente forme jogadoras e atletas para servir a seleção principal. Então a gente tem visto hoje a Yaya, que estava naquela Copa de 22, a Taiciane, a Bruninha, a própria Lauren também, que perdeu um pouco de espaço com o Arthur, mas foi para a Copa com a Pia, jogou titular, inclusive. Então, acho que a gente está colhendo frutos de uma base bem feita e eu espero que nessa Copa do Mundo também a gente consiga fazer isso, né? E ainda mais que eu estou ansiosa para entendê-lo se os clubes vão liberar algumas jogadoras também, né? Porque para o Sul-Americana, a Dudinha não foi liberada, a Aline Gomes não foi liberada, teve até a própria Priscila também, que o Internacional, claro, liberou para a principal, mas ela se lesionou.
Então, queria entender também como a Rosana Augusto está tentando fazer essa política, né, com os clubes também, para a gente conseguir as nossas principais jogadoras do Sub-20 hoje liberadas para jogarem a Copa do Mundo. É isso, e já que estamos falando dessas liberações, vamos falar agora do Brasileirão Feminino, a competição que retorna nessa sexta-feira com a 12ª rodada, e a TV Brasil vai transmitir 2 jogos no sábado. Rodada dupla, então, no sabadão, às 3 da tarde tem Avaí Kinderman e Ferroviária, e às 5 da tarde, Santos e São Paulo. A Ferroviária é a 2ª na tabela de classificação, não vai ter vida fácil contra o Avaí Kinderman, que é a penúltima não, né? Afinal de contas, o campeonato tá bem equilibrado, né, Raquel? Pois é, o Kinderman passou por alguns problemas, né? Algumas situações delicadas. Pode ser que não tenha uma vida tão fácil, mas tudo leva a crer que sim, que a Ferroviária, que é a vice, né? Que está com 24 pontos no momento, ela acabe fazendo um bom jogo e acabe ganhando, digamos, do Kinderman, talvez por uma goleada, não sei. Acho que o Kinderman vem mais preparado para esse retorno. Mas é aquela luta para tentar não cair, né? O Kinderman não vai bem, mas vai dar um trabalhinho para a Ferroviária, como sempre. Sem dúvida que tem essa disparidade, né, Mari? Mas o Kinderman está numa situação muito incômoda, né? E, de fato, será que aproveitou esse tempo para se preparar melhor, para conseguir fazer frente à Ferroviária? O que você espera desse jogo? Pois é, Lu, um jogo muito difícil, né? Ainda mais pensando na situação que o Kinderman tá, como vocês bem trouxeram, porque realmente, né, um ano atípico para o Kinderman, brigando para não cair, um time super tradicional, né, no futebol feminino, e vai enfrentar uma grande Ferroviária, invicta ainda, né? Persegue o Corinthians ali na liderança, mas a Ferroviária está muito bem, porque investiu muito bem esse ano, né? Eu acho que a Jéssica de Lima conseguiu fazer com que o time jogasse, principalmente com os reforços que chegaram, né? Micaele, Duda Santos, enfim, o meio-campo da Ferroviária mudou muito. A Ferroviária melhorou bastante, então acho que vai ser um jogo difícil para o Kinderman. Apostaria em vitória da Ferroviária também. Pois é, e o outro jogo que nós vamos transmitir também envolve times da parte de cima contra times da parte de baixo. São Paulo, que está brigando lá em cima, contra o Santos, que está na zona de rebaixamento. E esse jogo? É o clássico, né? Mas é um clássico que o São Paulo, nesse momento, aparece como favorito. As Sereias da Vila, infelizmente, estão passando por muitas dificuldades. Tiveram peças importantes sendo vendidas no final do ano passado, por exemplo, a própria Cris, que deixou, veio para o Flamengo. Então, o Santos vem passando por dificuldades no Campeonato Brasileiro. No Paulistão não vem tão mal, né? Ela já vem com uma campanha um pouco melhor, mas no Brasileiro não vem bem. O São Paulo não. O São Paulo já tem uma certa, digamos, frequência no Campeonato Brasileiro, está dentro do G8, está praticamente classificado para a próxima fase, e o Santos está naquela briga do vou cair, não vou cair. Então, para mim, nesse jogo, óbvio que é um clássico, né? Mas dentro dos históricos, das estatísticas e do elenco que tem, eu aposto no São Paulo. Talvez não por uma goleada, né? Mas São Paulo vencendo o Santos também nessa partida, nesse retorno da 12ª rodada. Essas vitórias do Santos no Campeonato Paulista, Mari, você acha que podem trazer uma motivação a mais? Pode fazer com que o Santos assuma uma postura diferente também no Campeonato Brasileiro? Sim, com certeza, Lu. Eu acho que o próprio empate, né, contra o Corinthians na noite de ontem para o Santos foi bom, né? Porque apesar do time estar invicto, a gente sabe que o Santos no Campeonato Brasileiro, né, invicto no Paulistão, né? A gente sabe que o Santos no Campeonato Brasileiro está muito mal, né? Brigando para não cair, também uma situação atípica do Santos, né? Então, esse empate com o Corinthians, né, o principal clube hoje do Brasil, talvez deu um ânimo a mais para o Santos brigar. Chegou algumas jogadoras também, né? A própria Solly James, que estava no Flamengo, foi anunciada no Santos, ainda não vai estrear, claro, né? Vamos esperar. Tá tudo certo para ela conseguir jogar no Santos, para a gente ver também se vai conseguir ajudar o Santos nessa recuperação, mas eu acho que o São Paulo é amplo favorito também, principalmente pela campanha que tem feito no Campeonato Brasileiro. É isso, abrindo a rodada tem Flamengo e Grêmio, o retorno do Grêmio aos gramados. Difícil prever como é que vai ser esse retorno, né? Tanto de Grêmio como também de Internacional, Raquel? Com certeza, né? Foram duas equipes que foram muito afetadas, né, com as enchentes no Sul. O time, tanto do Grêmio quanto do Internacional, principalmente do Grêmio, né, que estava na Ubra, que estava servindo também de abrigo para as pessoas que estavam sem suas casas, sem suas residências. A Thais Sampasso, com as suas jogadoras, ela fez muito trabalho voluntário, assim como o próprio time do Internacional. Então, elas vêm de uma outra pegada, de um outro esquema, não estão usando os seus CTs para poder treinar, né? Inclusive, o time do Internacional
Eu estava lendo recentemente que nem sabe se o CT vai voltar a funcionar normalmente após esse período, quando as águas realmente baixarem. Então, é uma situação muito delicada para as duas equipes, que tem também partidas a menos, né? Então, a própria posição deles na tabela, isso também pode modificar um pouco mais à frente. Mas, assim, o Flamengo tem colocado as suas principais jogadoras, está vindo de uma boa quantidade de jogos, e o Grêmio é aquilo. O que vai acontecer com os times do Sul? Eu ainda acho que vai dar um pouco de trabalho, que elas vêm com muita garra, mas o Flamengo tem tudo para ganhar essa primeira partida aí. E o Internacional, que também está numa posição bastante delicada, né? Está ali na zona de rebaixamento. Quem diria, né, que veríamos o Inter na zona de rebaixamento e ainda agora passando por todos esses problemas, né, Mari? Pois é, Lu, acho que o Inter também é um time até uma surpresa, né, negativa para esse campeonato, porque o Internacional ano passado estava muito bem, né? Chegou na semifinal da Libertadores, conseguiu brigar com o Corinthians de frente a frente, né? O jogo foi para os pênaltis, mas o Inter foi melhor do que o Corinthians naquele jogo, então tinha um elenco muito bom. O Piscinato estava conseguindo dar cara, né, para aquele time do Inter, e aí o Piscinato sai, vai para o Corinthians e parece que toda aquela renovação e tudo aquilo que estava acontecendo de bom no Internacional acabou ficando para trás, né? O Internacional perdeu algumas jogadoras importantes por lesão também, né? Belém Aquino, a própria Priscila também que está fora, então essas jogadoras têm que voltar a desempenhar seu bom futebol para que o Internacional consiga buscar essa luta aí contra o rebaixamento. Eu acho que vai ser difícil para o Santos também, mas são dois times que têm elencos e capacidades de se livrarem da zona de rebaixamento. É isso, então fica o convite para vocês curtirem o Campeonato Brasileiro Feminino aqui na tela da TV Brasil. Estamos transmitindo essa semana, então, 2 jogos da rodada, sabadão de futebol feminino, para não botar defeito, e né? Com a gente no ar, né? Pois é, estaremos todas aí no ar, então vem com a gente curtir o Campeonato Brasileiro Feminino. Valeu demais a presença de vocês, meninas, foi muito bom estar aqui, né? Que é rápido, tentando, né, substituir Marília Rigoni. Aproveitar para mandar um beijo para ela, né? Tá aí. Boas férias. Aproveita, Marília, a gente, né, vai dando o nosso jeitinho aqui. Tá lá no chinelinho. É isso. E semana que vem tem mais Copa Delas e também mais Brasileirão para você curtir aqui na tela do futebol feminino.